Porquê é que será que continuamos a tratar os problemas sociais como se tivessem soluções pré-determinadas? Como se fosse um conjunto de sintomas, tratável pelo remédio A ou B? Os financiadores da medicação, os fundos públicos ou filantropia, pagam ao pessoal médico, e no nosso caso as instituições particulares de utilidade social, que por sua vez administram o tratamento. Mas a sociedade não é um laboratório controlado. Para solucionar a maioria dos problemas sociais, há que considerar o imprevisto. Algumas atividades têm consequências inesperadas e existem recursos não identificados à partida. Para solucionar esses problemas, há também que praticar a colaboração. São necessárias as competências de várias disciplinas e os esforços concertados de diferentes entidades. Ou seja, a maioria dos problemas sociais evolui num ambiente de complexidade. Quer isto dizer que não há solução para esses problemas? Não. Quer apenas dizer que, para abordar os problemas sociais complexos, temos que abordar também a ideia de complexidade. A ideia de que temos que caminhar em conjunto e que, alguns nesse caminho, haverá situações inesperadas. Essas situações apresentam oportunidade para criar soluções, também elas inesperadas, emergentes. E essas soluções são aquelas que melhor funcionam para todos os nossos companheiros de viagem, incluindo os beneficiários finais da intervenção. Impacto coletivo é o comprometimento por parte de um grupo de atores importantes e de diferentes setores com uma agenda comum para resolver um problema social específico. Uma iniciativa é de impacto coletivo quando se regula por 5 condições. Primeiro, segue uma agenda comum para a mudança social. Agenda é essa que emerge quando todos os parceiros reconhecem a importância e a urgência do problema e concordam numa estratégia comum para solucioná-lo. A comum só pode avançar quando existe consenso em relação ao conjunto de indicadores necessário para medir o progresso rumo aos resultados esperados e também para aprender com os sucessos e insucessos da iniciativa. São as métricas partilhadas que permitem a prestação de contas entre parceiros, incrementando a credibilidade e a confiança. Permitem também otimizar os recursos necessários para monitorização e avaliação. A agenda comum operacionaliza-se num plano de ação, onde são atribuídas atividades e responsabilidades distintas a cada parceiro, de modo a capitalizar as suas competências e a reforçar as atividades dos restantes. Desta forma, os recursos existentes são otimizados e evita-se a sobreposição de atividades e de responsabilidades, o que melhora o relacionamento dentro do coletivo. O relacionamento é bom e funciona quando existe uma comunicação contínua, clara e rigorosa, efetuada através de rotinas e de canais de comunicação específicos. Deve ser dirigida quer para dentro, quer para fora da iniciativa. É decisiva para prestar contas, alimentar a confiança e reforçar a motivação e o apoio interno e externo. Mas o impacto coletivo só é verdadeiramente possível quando, na base de todos esses componentes, existe uma estrutura de suporte, ou seja, uma organização que coordena o esforço de todas as entidades parceiras. É esta organização, com equipa e recursos adequados, quem guia a estratégia da agenda comum, disponibiliza os dispositivos de métricas partilhadas, garante financiamento e alinhamento das atividades, mobiliza o apoio público e mudanças de políticas, utilizando comunicação contínua. Agora, falar de um caso real para ilustrar esta questão do impacto coletivo e seus componentes. Shape Up Somerville, ou Somerville em forma, é um esforço concertado para reduzir a obesidade na cidade norte-americana de Somerville, que, em 2003, tinha 44% dos seus jovens diagnosticados com obesidade ou excesso de peso. A epidemia de obesidade em Somerville tornara-se, em 2003, suficientemente urgente para exigir uma agenda comum. Muito simplesmente, era reduzir a obesidade na cidade, envolvendo os cidadãos no acesso a opções de alimentação saudável e a oportunidades de vida ativa. Essa agenda foi construída por um leque de 25 parceiros, da autarquia até organizações da sociedade civil, passando por uma universidade e empresas da região. A autarquia assumiu desde o início o papel de estrutura de suporte, coordenou o comitê de acompanhamento do programa e disponibilizou financiamento para atividades-chave. Criaram-se vários grupos de trabalho consoante os públicos-alvo das atividades. Uma das primeiras tarefas conjuntas foi definir como se iria medir o progresso na agenda. Essas métricas partilhadas, como o índice de massa corporal e o peso, são recolhidas regularmente
com o apoio de uma universidade e de organismos públicos, através de inquéritos junto das escolas, dos serviços médicos e dos pais. Desenharam-se em seguida conjuntos de atividades em sinergia. Por exemplo, introduziram-se menus com opções de alimentação saudável, quer nas cantinas escolares, quer em alguns restaurantes da cidade. Disponibilizaram-se alimentos frescos no mercado móvel de agricultores. Deu-se formação específica a pessoal médico nas escolas para diagnosticar e acompanhar casos de obesidade. Criaram-se e renovaram ciclovias, passeios e parques. Este trabalho foi incrementado por várias atividades de comunicação contínua. Por exemplo, cada iniciativa dentro do programa tem os seus próprios canais de comunicação, newsletters, sítios web e outros, que utiliza para comunicar os seus progressos e histórias de sucesso. A nível interno, há reuniões regulares dentro de cada equipa e entre equipas de cada iniciativa ou grupos de trabalho. E existem vários parceiros de média locais, jornais, TV, que divulgam as atividades e reservam espaços regulares para o programa. Quais foram, afinal, os principais resultados e aprendizagens do programa Summerville Informa? Bom, antes de mais, nos primeiros 2 anos do programa, o peso médio de cada criança envolvida desceu meio quilo, enquanto, em relação às crianças não envolvidas pelo programa, o seu peso aumentou na mesma proporção, ou seja, aumentou meio quilo. Em 2011, 28% das crianças faziam atividade física moderada, mais 10% do que em 2003. A agenda do programa expandiu-se para incluir outros públicos e outras dimensões da saúde da sua população. No respeitando a aprendizagens, a equipa do Summerville Informa deixou algumas recomendações que podemos estender a qualquer iniciativa de impacto coletivo. Primeiro, envolva a comunidade. O programa usou o seu primeiro ano para consultar as várias partes interessadas da comunidade. Fez encontros com cidadãos, que continua a fazer, e envia newsletters regulares aos pais, o que lhe garante grande participação e aprovação. Depois, sejam transparentes. Para além de usar vários canais na divulgação de resultados, o programa tem uma política rigorosa de contratualização com os parceiros e prestadores de serviços, o que reforça a confiança. Finalmente, sejam solidários. Sempre que possível, o programa mobilizou os seus recursos para apoiar iniciativas sem uma relação direta com a obesidade. Em troca, essas entidades difundiram a mensagem do programa, que assim aumentou o envolvimento da comunidade. E isto é impacto coletivo. No futuro, todos os problemas sociais complexos serão resolvidos desta forma, colaborando e partilhando.